das grandes festas da igreja, festa de Pentecostes. Na verdade, nós temos três grandes festas: Natal, Páscoa e Pentecostes. E hoje é uma das três grandes festas. Tem até a oitava, né? São tão grandes que são 8 dias. Começa hoje e termina no sábado, né? A festa de Pentecostes, ela também havia entre os judeus no Antigo Testamento. Era o dia em que se comemorava a entrega da lei, das tábuas da lei a Moisés. E Deus, ele manda o Espírito Santo sobre os apóstolos e os discípulos de Jesus, exatamente para mostrar que agora tem uma nova lei, a lei da graça, a lei nova, que é a lei de Cristo, que não destrói a antiga, mas aperfeiçoa. E a lei agora não só para os judeus, mas para todos os homens. Isso 50 dias depois da Páscoa. A narração do acontecimento nós acabamos de ouvir, dita lá por São Lucas, nos Atos dos Apóstolos. Estavam os discípulos de Jesus, cerca de 120 pessoas, juntamente com Maria, e os apóstolos estavam lá em oração, conforme Jesus havia dito, que não deixassem Jerusalém, pois o Espírito Santo viria. Recebereis a força do alto, disse Jesus. Estavam perseverando em oração com Maria, mãe de Jesus, como diz São Lucas. E lá pelas 9 horas da manhã, hora de Tércia, os apóstolos contemplam e experimentam e vivenciam um fato novo, que era a promulgação e a manifestação pública da igreja. A igreja que foi fundada na última ceia, quando foi instituída a Eucaristia e o sacerdócio, antecipando já a crucifixão, o sacrifício do Calvário. A igreja que brota do lado aberto de Jesus na cruz, como uma nova Eva, é agora a igreja que é promulgada e é mostrada publicamente como o novo povo de Deus, guiada pelo Espírito Santo. É exatamente isso que acontece ali, naquele dia, no cenáculo, quando o Espírito Santo vem. Vem primeiro como um vento impetuoso, que vai varrendo, vai limpando. Vem também em forma de línguas de fogo e pousa sobre cada um dos que estavam ali presentes, e eles então ficam cheios do Espírito Santo e começam a proclamar as maravilhas de Deus. Atraídos por esse movimento, muitos peregrinos que vinham de diversas partes do mundo, judeus da diáspora que estavam de longe, viram e ouviam aquela maravilha, as maravilhas de Deus, cada um na sua própria língua. Foi um primeiro dom do Espírito Santo, aquele dom das línguas, mostrando ali o contrário de Babel. Enquanto o orgulho de Babel, do povo que quis fazer uma torre para que seu nome fosse conhecido e chegasse ao céu, por isso a dispersão dos povos vem logo depois da torre de Babel, e as línguas então confundiam. Ali o Espírito Santo reúne a todos, e todos falam a mesma língua, que é a língua de Deus, a língua da graça, a língua da doutrina, a língua do amor, a língua do próprio Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo faz com que todos falem em diversas línguas, no sentido de que a igreja ali é universal, para todos os povos, todas as línguas e todas as culturas. Este é o grande sentido do dom das línguas que foi dado naquela ocasião e, sobretudo, na igreja primitiva. Mas o que é para nós o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Jesus havia prometido mandar o Espírito Santo. Nós ouvimos tanto falar do Espírito Santo, mas quem é o Espírito Santo?
Muitos podem entender o Espírito Santo como se fosse uma força, ou uma energia, ou algo abstrato, que venha lá um sentimento forte nos corações dos apóstolos. Não é isso. O Espírito Santo é uma das 3 pessoas divinas. Sabemos que há um só Deus e não pode haver mais que um. Nós somos monoteístas, cremos em um só Deus. Mas esse Deus que é uno na essência, Ele contemplando-se a si mesmo, Ele gera uma imagem sua. E essa imagem é chamada de verbo, porque o verbo, a palavra, ela é a expressão do entendimento, a expressão da inteligência. Então Deus contemplando-se, Deus conhecendo-se a si mesmo, a expressão deste conhecimento, ou este conhecimento, podemos dizer assim, como diz São Paulo, a imagem de Deus invisível, é o verbo, é uma pessoa diferente de quem gera. Então, o Pai gera o Filho, o Pai, conhecendo-se a si mesmo, gera uma imagem sua, o verbo, que é o Filho, que é uma outra pessoa distinta do Pai, mas que tem a mesma natureza do Pai, a mesma substância do Pai, como nós dizemos no credo, consubstancial ao Pai. Portanto, o Filho é gerado pelo Pai desde toda a eternidade. Mas o Pai e o Filho, eles se amam. O Pai vê o Filho vê o Pai e se amam. E este amor do Pai e do Filho não é algo abstrato, é uma outra pessoa distinta do Pai e do Filho. Poderíamos dizer, humanamente falando, enquanto o entendimento gera a razão, o entendimento gera o conhecimento, a vontade, que é da vontade que vem o amor, assim também é em Deus. Deus, conhecendo-se a si mesmo, gera uma imagem sua, que é o Filho. E o Filho e o Pai, o amor do Pai e do Filho, é uma outra pessoa, é o Espírito Santo. Evidentemente é um mistério, o mistério da Trindade, que está acima da nossa inteligência. Nós conhecemos que é assim porque o próprio Filho nos revelou. Eu vivo pelo Pai, o Pai me enviou, o Pai me deu a missão, faço a vontade do Pai. Então ele mostra que ele tem um Pai, mas ele diz, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Mas ele fala de uma terceira pessoa, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, recebei o Espírito Santo. O outro Paráclito, o outro Consolador, como eu sou o Consolador, o outro Consolador, o Espírito que vos ensinará toda a verdade, o Espírito de verdade, que é uma outra pessoa que procede do Pai e do Filho por via de amor. E os 3 são a Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. As 3 pessoas distintas, podemos dizer, são a família divina, que se comunicam, tem essa comunicação interior, íntima. E na sua ação exterior, na sua ação adextra, ou seja, para fora, eles se manifestam sempre juntos. Não fazem uma ação em particular, privadamente, sempre juntos. Mas nós dizemos que o Pai é criador, porque as obras da criação se aplicam ao Pai. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram todas as coisas. As obras de sabedoria se aplicam ao Filho, é o Verbo, se fez carne, e as obras de santificação e de amor se aplicam ao Espírito Santo. Por isso, Nossa Senhora concebeu por obra do Espírito Santo, porque a encarnação do Verbo é exatamente uma obra do amor de Deus para com os homens. Deus amou o mundo que enviou o seu Filho. Então, por apropriação, as obras do Espírito Santo são as obras de amor, as obras de santificação das almas.
Por isso, Deus enviou o Espírito Santo para a salvação das almas, para ficar com a igreja até a volta de Jesus. Saí do Pai de Jesus e vim ao mundo. Deixo outra vez o mundo e vou para o Pai. Mas eu enviarei do Pai o Espírito Santo. E o Espírito Santo fica aqui em nosso meio, presente, como prometeu Jesus, até o fim do mundo, quando Ele voltar para recolher os seus. Então, a obra do Espírito Santo é a obra agora na igreja e no mundo, para juntar todos os homens dispersos numa só família, num só povo, diante de Jesus. Essa é, pois, a missão do Espírito Santo, que é a missão na igreja. Vejamos, pois, como o Espírito Santo age, qual foi a sua ação no dia de Pentecostes. Primeiro, enche-nos de verdade, ou da verdade. Os apóstolos, quando Jesus foi para o céu, eles creram em tudo, mas não tinham um conhecimento profundo a respeito da própria verdade que Jesus tinha ensinado. Jesus havia dito para eles: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e aprendereis toda a verdade. Eles ainda não sabiam, não compreendiam. Creram, mas não compreendiam, não sabiam como poderiam, creram nas palavras de Jesus. Mas como a coisa se daria? Como vai ser esse negócio de ir pelo mundo inteiro? Tanto que, quando Jesus foi para o céu, alguns deles ainda perguntavam se Jesus iria restaurar o reino de Israel. Quer dizer, tinha uma ideia errada de igreja, uma ideia errada de reino, como se o reino fosse algo material, uma grande sociedade aqui na terra. Não tinha essa dimensão de reino que leva para a vida eterna. Por isso, então o Espírito Santo veio trazer a verdade e iluminar os apóstolos para que eles conhecessem a verdade. E essa verdade, ela continua sendo ensinada pela igreja. Porque vocês imaginem se fosse só para os apóstolos esse dom. Quando os apóstolos morressem, o que seria de nós depois? Então, o dom foi dado aos apóstolos, mas foi dado à igreja, aos apóstolos e aos seus sucessores até a volta de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele está na igreja, primeiro está na igreja nos mostrando a verdade, mas está também em cada um de nós, para que possamos conhecer a verdade e a verdade nos libertar. Só que quem nos mostra a verdade são aqueles que são os sucessores dos apóstolos, tendo Pedro como cabeça, o Papa como cabeça. Quem vos ouve, a mim ouve, disse Jesus. Quem vos despreza, me despreza. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Como é que Jesus poderia exigir isto? É algo importantíssimo, que decide a eternidade da pessoa. Quem não crer será condenado. Se ele, por outro lado, não garantisse que aqueles que ele colocou na igreja, os apóstolos e seus sucessores, não teriam uma assistência especial para sempre pregarem a verdade para o povo. E isso é garantido através do magistério da igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, me despreza. Infelizmente, durante a história, muitos
que foram sucessores dos apóstolos, deram mau exemplo na pregação do Evangelho. Já pelo ano 400, nós vamos ver aparecer um bispo, Nestório, que prega uma doutrina errada a respeito de Nossa Senhora. Vamos ver um padre, Ario, que prega uma doutrina errada a respeito de Jesus. E assim foram várias, sempre surgindo dentro da igreja. Mas era um aqui, outro ali, que reuniam grupos, e muitas vezes de bispos e padres, mas a igreja, como tal, sob a autoridade de Pedro, do Papa, sempre condenou os erros, e sempre a doutrina, ela sempre se destacou e sempre foi mostrada com toda firmeza, apesar das perseguições que sofreu, porque a igreja sempre foi guiada, cuidada pelo Espírito Santo. Esta verdade dada aos apóstolos continua também até os dias de hoje. Quando Cristo diz: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não podemos cair no erro de achar que a igreja ela parou no tempo e que de um tempo para cá o que se ensina oficialmente não tem a garantia do Espírito Santo. Como não podemos dizer que a igreja só a partir de um tempo para cá que ela é verdadeira e o passado temos todo que enterrar. Não, essa perenidade ela existe na igreja até o fim dos séculos. É a garantia que dá o Espírito Santo. Então não podemos dizer que ele parou de ensinar. E ele ensina sempre na igreja que a gente chama de docente. A igreja que ensina. A hierarquia, evidentemente, dentro de condições claras, que não convém falar aqui, porque o tempo não permite. O Espírito Santo chegou aos apóstolos e os encheu de amor. O fogo é símbolo do amor, que penetrou nos apóstolos e os incendiou. Porque o que Cristo veio trazer para nós é a nova lei, é a lei do amor. O amor a Deus e ao próximo, como Jesus nos ama. E o grande sinal de que somos discípulos de Cristo é exatamente o amor que há entre nós. De modo que o compromisso que nós temos com a igreja e com Jesus é esse compromisso de amor. E o Espírito Santo vem e nos recria a cada dia nesse amor. Na oração do Espírito Santo nós dizemos: acendei neles, os vossos fiéis, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. É o sinal do cristão, o sinal da caridade. Nisto, diz Jesus, conhecerão que sois meus discípulos. Mas para haver amor, é preciso haver renúncia, sacrifício, humildade, obediência, senão não vai haver o amor. O amor tem essas exigências, porque o amor é o vínculo de todas as virtudes. Quem diz que ama e não é capaz de renunciar a certas coisas por amor, não ama. Quem diz que ama e não é capaz de fazer sacrifícios até a cruz, como fez Jesus, não ama. Quem diz que ama e quer se sobrepor aos outros, não ama. Ama a si mesmo. Quem diz que ama e não é obediente à lei de Deus e àqueles que Deus colocou como seus superiores, como na sociedade familiar, por exemplo, como na igreja, também não ama. É evidente que o sinal que o Espírito Santo nos dá e que infunde em nós é o amor. Por isso Cristo disse na oração sacerdotal: Pai, que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. E é o grande desafio para nós, que nós sabemos disso, e nós vamos a cada dia lutando
exatamente para nos despojarmos de nós mesmos para amar. Senão, não é possível. E esse amor que o Espírito Santo nos infunde, ele tem uma centralidade, que é o amor na pessoa de Jesus. E nós, amando a Jesus, queremos que ele seja amado também. Então o Espírito Santo nos leva a amar nosso Senhor. E é claro que quem ama quer que aquela pessoa seja amada pelos outros. E aquele fogo dentro de nós nos leva à missão, nos leva a irmos aos outros, para que os outros também conheçam e amem a nosso Senhor. Isso é uma ação do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo é quem move a missão. Move a sairmos de nós mesmos e levarmos Jesus aos outros. Vocês vieram a essa igreja, foi por isso. Foram atraídos por esse amor. Todos nós. Porque foi o Espírito Santo que os atraiu. Alguém convidou, ouviu, passou e viu, curiosamente procurou, não importa o meio, mas foi o Espírito Santo quem trouxe. Essa é a ação da igreja. Essa é a ação do Espírito Santo nas almas. Essa ação de amor. Mas o Espírito Santo, ele também nos dá forças. Porque nós, nesse mundo, vivemos com tantas dificuldades. Somos tão massacrados, às vezes. Muitas vezes por nós mesmos. Pelos nossos defeitos, pelos nossos pecados, pelas nossas inconstâncias, pelos nossos medos, medo de nós mesmos e medo de irmos à frente. E é o Espírito Santo que nos dá a força, que deu força aos apóstolos para abrirem as portas do cenáculo e começarem a pregar. Pregar para um público que tinha mandado matar o Messias. E a coragem que teve Pedro e todos ali presentes, vocês crucificaram, vocês o mataram, vocês entregaram às autoridades, vocês fizeram isso. Que coragem! E o Espírito Santo, que estava agindo em Pedro, também agiu nos ouvintes. E os ouvintes se converteram. Naquele dia foram batizadas 3.000 pessoas. Foi obra do Espírito Santo. Mas essa força para resistir, porque ser católico hoje não é fácil. A pressão social é muito grande. A sociedade foi reconstruída nas últimas décadas de modo diabólico, a família esfacelada, o Estado desmoralizado, a escola, que era o centro educacional, foi toda tornada como lugar de uma fábrica de militantes, de ideologias mentirosas que enganam. O emburrecimento, aspas, é terrível para que nós tenhamos uma sociedade incapaz de alcançar a verdade das coisas. Tudo isso construído diabolicamente por aqueles que interessam que assim sejam as coisas, porque é mais fácil dominar. Enquanto a igreja continua caminhando extremamente desmoralizada, não só pelas perseguições externas, mas pelos escândalos que ocorrem dentro, pelas infidelidades. E conviver numa sociedade como a nossa é vício,
não é a sociedade de meu avô, do meu parente um pouco distante, que foi bispo lá no Nordeste, que tinha suas lutas, dava seus apertos lá, mas era uma sociedade em que a família tinha sua constituição. E hoje se destruiu. A propaganda do homossexualismo, a propaganda do liberalismo sexual, propaganda antinatalista, a propaganda do aborto, a propaganda feminista, a propaganda contra a educação que leva o homem ao transcendente, a falta de formação da nossa juventude, a propaganda a favor da droga, que quer até ser oficializada, propaganda da pornografia, isso vai destruindo toda a capacidade de um povo de reagir, vai enfraquecendo todo um povo. E é nessa sociedade que nós hoje vivemos. Precisamos mais ainda da força do Espírito Santo para resistir, e não só resistir para nós não sucumbirmos, mas resistir para fazermos alguma coisa pelos outros, procurando esclarecer e salvar as almas numa época muito difícil como a nossa. E é claro, também a igreja sofre tudo isso porque ela não tem um casulo, ela vive no seu contexto histórico e também leva lá suas investidas. É o Espírito Santo que nos dá força. Então, mais ainda, nós precisamos do Espírito Santo. Mas diante de tudo isto, o Espírito Santo nos consola, nos alegra com os carismas que Ele distribui onde é necessário. Não carismas para nos enaltecerem, para acharmos que nós somos de uma classe superior, mas os carismas que devem ser colocados a serviço da igreja. E colocar carisma a serviço da igreja só é possível com um objetivo, que é a salvação das almas. O Espírito Santo sopra onde quer, porque todos podemos receber os carismas. São Tomás chama de grátis date, mas é a hierarquia que vai fazer o discernimento. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Portanto, mais do que nunca nós precisamos do Espírito Santo em nós. E Ele está agindo, não deixou de agir. Age hoje também como agiu em Pentecostes e age na igreja perenemente até a volta de Jesus. Para que o Espírito Santo haja em nós, precisamos ter vida de oração, precisamos de humildade, precisamos de despreendimento de nós mesmos, precisamos estar abertos ao amor, senão Ele não age. O Espírito Santo vem como esse fogo do amor, mas Ele quer encontrar de nós já a centelha que Ele colocou quando nós fomos batizados. Portanto, nessa festa de Pentecostes, agradeçamos a Deus, nosso Senhor, sermos membros da igreja e já termos recebido o Espírito Santo, seja no batismo, na crisma, ou a cada sacramento, ou a cada dia, quando nós pedimos, Ele vem, porque nós somos templos dEle. Mas peçamos ao Espírito Santo que nos encha desse amor, desta força, dessa verdade, e nos dê o consolo, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas. E que a Santíssima Virgem Maria, esposa do Espírito Santo, que com a sua humildade se abriu à sua ação, ela possa interceder por nós, para que possamos vivenciar esta grande graça, esta grande realidade que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em um só Deus, Pai Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em das coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, mas não criado, consubstancial com o Pai, pelo qual foram criadas todas as coisas. Ele